A manhã chegou gelada naquele bairro esquecido da cidade, onde as ruas ainda guardavam poças da chuva da noite anterior e o cheiro de pão fresco começava a escapar pelas frestas da única padaria que abria antes das 6 da manhã. Era um estabelecimento modesto, com paredes pintadas de amarelo desbotado e uma porta de vidro que rangia toda vez que alguém entrava. Dentro, as prateleiras de madeira escura exibiam pães enfileirados com a precisão de quem levava o ofício a sério, e o balcão de mármore branco estava sempre impecável, polido até brilhar sob a luz fluorescente que zumbia baixinho no teto. Sofia trabalhava ali havia quase 10 anos. Conhecia cada cliente pelo nome, sabia quem preferia o pão francês ainda quente e quem esperava até o meio da manhã para levar as sobras com desconto. Era uma mulher de meia idade, cabelos castanhos presos num coque frouxo, mãos calejadas de tanto amassar massa e carregar sacos de farinha. Tinha um sorriso gentil que desarmava até os clientes mais mal-humorados, e uma capacidade estranha de perceber quando algo estava errado. Talvez fosse intuição, talvez fossem os anos observando gente entrando e saindo, cada um com suas histórias escritas nas linhas do rosto e no jeito de andar. Naquela manhã específica, quando o relógio marcava pouco mais de 6 horas, a porta rangeu de um jeito diferente. Mais pesado. Mais urgente. Sofia estava organizando os sonhos recém-fritos quando ouviu o som e levantou os olhos. O homem que entrou não parecia pertencer àquele lugar. Usava um sobretudo preto de corte impecável, caro demais para aquele bairro, e sapatos de couro que brilhavam mesmo sob a poeira da rua. O rosto era marcado por cicatrizes finas, quase invisíveis à primeira vista, e os olhos tinham aquela dureza de quem já viu demais. Cabelos grisalhos penteados para trás com gel, maxilar quadrado, postura ereta. Tudo nele gritava poder e perigo. Sofia sentiu um arrepio subir pela espinha, mas manteve o sorriso profissional. Bom dia, disse, limpando as mãos no avental branco. Em que posso ajudar? O homem não respondeu imediatamente. Olhou para os lados, verificando os cantos da padaria como se procurasse algo específico, ou talvez apenas avaliando possíveis saídas. Não havia mais ninguém ali. Ainda era cedo demais para o movimento começar. Ele se aproximou do balcão com passos medidos, cada movimento calculado, e Sofia percebeu que ele mantinha a mão direita dentro do casaco, segurando algo contra o peito. A tensão no ar era palpável. Sofia já tinha visto assaltos antes, sabia como a coisa funcionava. Mas algo naquele homem era diferente. Não era o nervosismo de um ladrão desesperado. Era outra coisa. Algo mais profundo. Ele finalmente falou, e a voz era grave, rouca, como se não fosse usada com frequência. Preciso de ajuda, disse, e as palavras pareciam custar-lhe um esforço imenso. Sofia piscou, surpresa. Ajuda? Que tipo de ajuda? O homem hesitou. Pela primeira vez desde que entrará, pareceu humano. A máscara de dureza escorregou por uma fração de segundo, revelando algo que poderia ser medo ou talvez desespero. Ele olhou para trás novamente, para a rua vazia através da porta de vidro embaçada pela diferença de temperatura. Então voltou os olhos para Sofia. Você tem um telefone? Um que não possa ser rastreado? Sofia franziu a testa. Claro que não. Só tenho o da padaria, ali na parede. Por quê? Alguém está te seguindo? O homem soltou uma risada amarga, sem humor. Sempre tem alguém me seguindo. Mas hoje é diferente. Hoje, ele parou, mordendo as palavras como se elas fossem venenosas. Hoje eu fiz uma escolha. E agora preciso de um telefone seguro. Sofia cruzou os braços. Olha, eu não sei quem você é ou do que está fugindo, mas aqui é uma padaria honesta. Se está em perigo, liga para a polícia. O homem riu de novo, dessa vez com mais amargura. A polícia. Claro. Você não entende, senhora. A polícia não pode me ajudar. Ninguém pode. A não ser que eu consiga fazer uma ligação. Foi então que Sofia notou. O casaco dele se mexeu. Não foi o homem que se moveu. Foi algo dentro do casaco. Algo pequeno. Algo vivo. Ela sentiu o coração acelerar. O que você está escondendo aí? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar melhor. O homem congelou. Por um longo momento, eles apenas se encararam. Sofia viu algo mudar nos olhos dele. A dureza começou a rachar, como gelo sob o sol da manhã. Ele suspirou, um som profundo que parecia vir de algum lugar muito antigo dentro dele. Devagar, com movimentos cuidadosos, abriu o casaco. Sofia prendeu a respiração. Esperava uma arma. Esperava drogas. Esperava qualquer coisa menos o que viu. Era um bebê. Uma criança pequena, não mais que alguns meses de vida,
embrulhada em cobertores azuis, dormindo tranquilamente contra o peito daquele homem assustador. O bebê tinha bochechas rosadas, cílios longos que roçavam a pele macia, e uma expressão de paz absoluta, completamente alheia ao perigo que cercava aquele momento. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Isso é uma criança, sussurrou, incrédula. O homem assentiu, ajeitando os cobertores com uma gentileza que contrastava absurdamente com sua aparência ameaçadora. Meu neto, disse, e a voz rachou. Meu único neto. 3 meses de vida. E agora está em perigo por minha causa. Sofia não sabia o que dizer. A mente trabalhava rápido, tentando processar aquela situação surreal. Um homem que claramente era perigoso, que exalava violência por cada poro, segurando um bebê com a delicadeza de uma mãe. Ele continuou falando, as palavras saindo como uma confissão que estava guardada há tempo demais. Eu sou Vittorio Santangelo. Talvez você tenha ouvido falar de mim. Sofia sentiu o sangue gelar. Claro que tinha ouvido falar. Todo mundo na cidade conhecia esse nome. Vittorio Santangelo, o chefão da família mais poderosa e temida do submundo local. O homem que controlava tudo, das docas aos cassinos clandestinos. O homem que, segundo os boatos, tinha eliminado pessoalmente dezenas de rivais ao longo de 3 décadas. O homem diante de quem até os políticos corruptos tremiam. E ali estava ele, numa padaria humilde, segurando um bebê. Sofia não conseguiu evitar o tremor na voz. O que você quer de mim? Vittorio olhou para o neto adormecido, e algo naquele olhar partiu o coração de Sofia. Era amor. Puro e desesperado. Minha filha, começou ele, a única pessoa boa que já produzi neste mundo, casou-se com um homem decente. Um professor. Eles tentaram ter uma vida longe de mim, longe de tudo que eu represento. Eu respeitei isso. Fiquei distante. Mas ontem à noite. Ele parou, engolindo em seco. A voz ficou mais baixa, mais perigosa. Ontem à noite, meus inimigos descobriram sobre ele. Sobre este bebê. Invadiram a casa da minha filha. Ela me ligou, desesperada. Consegui chegar a tempo. Salvei o menino. Mas minha filha e o marido. Ele não precisou terminar. Sofia viu a verdade nos olhos dele, aquela dor crua que nenhuma máscara poderia esconder. Eles não sobreviveram, sussurrou Sofia. Vittorio assentiu, uma única vez, rígido. O bebê se mexeu, um pequeno suspiro no sono, completamente inconsciente da tragédia que o cercava. Vittorio automaticamente ajeitou os cobertores, acariciando a cabecinha com o dorso dos dedos marcados por cicatrizes. Tenho que tirá-lo da cidade, disse. Tenho um irmão na Itália. Um homem que saiu dessa vida há muito tempo, que construiu algo limpo. Ele vai criar o menino longe de tudo isso. Mas preciso fazer os arranjos. E meus telefones estão todos comprometidos. Se eu usar qualquer um deles, eles vão rastrear. Vão encontrar a gente. Sofia olhou para o telefone velho na parede, aquele aparelho fixo com teclas gastas que ela usava para fazer pedidos de farinha e fermento. Ninguém ligaria aquele número a Vittorio Santangelo. Ninguém saberia. Ela deveria recusar. Deveria expulsar aquele homem da padaria, chamar a polícia, proteger-se. Mas quando olhou para o bebê novamente, para aquela vida inocente que não tinha culpa dos pecados do avô, não conseguiu. Está bem, disse finalmente. Você pode usar o telefone. Mas depois precisa ir embora. E nunca mais voltar aqui. Vittorio a estudou por um longo momento, como se estivesse reavaliando tudo que pensava saber sobre bondade humana. Obrigado, disse simplesmente. Sofia indicou o aparelho com um gesto de cabeça. Vittorio caminhou até lá, ainda segurando o neto contra o peito, e discou um número longo que parecia ter decorado. A conversa foi breve, em italiano, pontuada por pausas tensas. Sofia ficou atrás do balcão, fingindo organizar os pães, mas de ouvidos atentos. Quando ele desligou, parecia um pouco mais aliviado. Tudo certo? Sofia perguntou. Vittorio assentiu. Meu contato vai providenciar documentos falsos. Uma passagem para meu irmão. Mas vai demorar 2 horas. Sofia olhou para o relógio. 2 horas. A padaria logo estaria cheia de clientes. Como você vai ficar aqui sem ser notado? Vittorio seguiu o olhar dela. Tem algum lugar onde eu possa esperar? Um depósito? Sofia hesitou. Tinha a despensa dos fundos, onde guardava os sacos de farinha e as latas de recheio. Não era confortável, mas era escondido. Venha, disse, fazendo sinal para ele seguir. Ela o conduziu pelos corredores estreitos da padaria,
passando pelo forno ainda quente e pelas bancadas cobertas de farinha, até a despensa. Era um espaço pequeno, mal iluminado por uma única lâmpada nua, com prateleiras abarrotadas dos dois lados. Cheirava a fermento e canela. Você pode esperar aqui, disse Sofia. Mas precisa ficar em silêncio. Meus funcionários vão chegar daqui a meia hora. Vitório entrou no espaço apertado, ajustando o bebê para manter o conforto. Eu entendo. E senhora? Ele fez uma pausa. Como se chama? Sofia, ela respondeu. Sofia Costa. Ele assentiu. Sofia. Eu nunca vou esquecer o que está fazendo. Se sobrevivermos a este dia, vai ter minha dívida eterna. Sofia não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. Apenas assegurou-se de que eles estavam confortáveis e fechou a porta, deixando apenas uma fresta para ventilação. Os minutos que se seguiram foram os mais estressantes da vida de Sofia. Seus funcionários chegaram. Primeiro Roberto, o padeiro veterano de mãos enormes e coração mole, depois Júlia, a jovem caixa que falava demais mas trabalhava bem. Ela os cumprimentou normalmente, distribuiu as tarefas do dia, tentou agir como se nada estivesse diferente. Mas sentia o peso daquele segredo como uma pedra no peito. Havia um dos homens mais perigosos do país escondido na despensa com um bebê órfão. Os clientes começaram a chegar. Dona Marta, que sempre comprava 2 pães franceses. Seu João, que levava a broa de fubá para o café. O estudante que passava correndo para pegar o ônibus. Todos eles completamente alheios ao drama que se desenrolava a metros de distância. Sofia atendia a cada um com o sorriso de sempre, mas o coração batia descompassado. E se o bebê chorasse? E se alguém entrasse na despensa? E se os inimigos de Vitório descobrissem onde ele estava? 40 minutos depois, a tensão aumentou. 2 homens entraram na padaria, usando ternos escuros e olhares frios. Não eram clientes comuns. Sofia percebeu imediatamente. Eles examinaram o ambiente com atenção excessiva, notando cada detalhe. Um deles se aproximou do balcão. Viu um homem por aqui? Alto, cabelos grisalhos, sobretudo preto? Sofia sentiu a boca secar. Não, mentiu, mantendo a voz firme. Aqui só entram clientes da manhã. Gente do bairro. O homem a estudou, procurando sinais de falsidade. Sofia sustentou o olhar. Anos lidando com clientes difíceis a tinham ensinado a manter a compostura. O homem finalmente assentiu e saiu com o parceiro. Mas Sofia sabia que não iriam longe. Provavelmente estavam vasculhando o bairro inteiro. Quanto tempo até voltarem? Quanto tempo até suspeitarem? Ela esperou 5 minutos após a saída deles e então caminhou rapidamente até a despensa, fingindo buscar ingredientes. Vitório estava encostado na parede, o bebê ainda dormindo, mas os olhos dele estavam alertas, perigosos. Ele tinha ouvido a conversa. Sofia sussurrou rapidamente. Eles estão procurando você. Precisamos ser mais cuidadosos. Vitório assentiu, a mandíbula tensa. Quanto tempo falta? Sofia olhou o relógio. 1h15. O tempo parecia arrastar. Cada minuto era uma eternidade. Sofia voltou para o balcão, atendendo clientes com o piloto automático. Roberto comentou que ela estava pálida, se estava se sentindo bem. Ela inventou uma desculpa sobre não ter dormido bem. Júlia reclamou do movimento, que estava mais fraco que o normal. Sofia apenas murmurou algo genérico, os pensamentos distantes. Como tinha chegado àquela situação? Como uma simples atendente de padaria estava ajudando um chefão do crime a fugir. Mas sempre que a dúvida surgia, ela pensava no bebê. Naquelas bochechas rosadas, naquela inocência. Aquela criança não merecia pagar pelos pecados do avô. Merecia uma chance. Uma vida. E Sofia, que nunca tinha tido filhos próprios, que tinha dedicado a vida inteira àquela padaria e aos clientes que vinham e iam, sentia que finalmente estava fazendo algo que importava de verdade. 40 minutos depois, o telefone da padaria tocou. Sofia atendeu, o coração na garganta. Era um homem com sotaque estrangeiro, perguntando por Vitório. Ela disse que ele não estava ali, mas o homem insistiu. Diga a ele que está tudo pronto. Documento e passagem conforme combinado. Ponto de encontro no lugar usual. Sofia memorizou a mensagem e desligou, as mãos tremendo levemente. Precisava avisar Vitório. Mas como sair de trás do balcão sem levantar suspeitas? A solução veio de forma inesperada. Um cliente derrubou uma bandeja de pães, criando uma confusão momentânea. Sofia aproveitou para pedir a Roberto que cuidasse do balcão enquanto ela buscava mais pães nos fundos. Correu até a despensa.
Vitório, sussurrou, abrindo a porta. Ligaram. Está tudo pronto. Ele precisa ir para o ponto de encontro usual. O que quer que isso signifique. Vitório sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno mas genuíno. Significa que meu neto vai ter uma chance. Ele se preparou para sair, ajeitando o bebê no casaco novamente. Sofia segurou o braço dele. Espere. Você não pode sair pela frente. Aqueles homens ainda devem estar vigiando. Vitório franziu a testa. Tem outra saída? Sofia pensou rapidamente. A porta dos fundos. Dá para o beco. Não é bonito, mas é discreto. Ela o guiou pelos fundos da padaria, passando pelos fornos e pelas mesas de trabalho. Roberto estava ocupado demais com os clientes para notar. Júlia estava no caixa. Era agora ou nunca. Sofia abriu a porta dos fundos, que dava para um beco estreito coberto de lixeiras e caixas empilhadas. Vá rápido, sussurrou. E Vitório? Ele se virou para olhá-la. Cuide bem dele. Cuide bem deste menino. Vitório segurou a mão dela por um breve segundo. Suas mãos calejadas e manchadas de farinha nas dele marcadas por cicatrizes e violência. Dois mundos completamente diferentes, unidos por um momento de humanidade compartilhada. Vou cuidar, prometeu. E nunca vou esquecer. Então ele saiu, desaparecendo no beco com agilidade surpreendente para um homem do tamanho dele. Sofia ficou parada por um momento, olhando para o espaço vazio onde ele estivera. Então fechou a porta, trancou-a, e voltou para o balcão. Roberto a olhou curioso. Demorou, comentou. Sofia deu de ombros. Estava reorganizando os sacos de farinha. Precisava ser feito. Ele pareceu aceitar a explicação. A vida na padaria continuou como sempre. Clientes entrando e saindo. Pães sendo vendidos. Café sendo servido. Como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado em Sofia. Ela sentia nas mãos ainda tremendo ligeiramente, no coração que ainda batia rápido demais. Tinha cruzado uma linha que nunca imaginou cruzar. Tinha ajudado um criminoso a fugir. Tecnicamente, era cúmplice. Poderia ser presa se alguém descobrisse. Mas quando pensava no bebê, no rostinho pacífico dormindo contra o peito do avô assustador, não conseguia se arrepender. O dia passou em um borrão. Sofia executou suas funções mecanicamente, a mente distante. Quando o movimento finalmente diminuiu à tarde, ela permitiu-se sentar na pequena cadeira atrás do balcão, as pernas fracas de tensão acumulada. Júlia perguntou se ela estava bem, se não queria ir para casa mais cedo. Sofia recusou. Precisava ficar ocupada. Precisava manter a normalidade. Precisava agir como se este fosse apenas mais um dia comum na padaria. À noite, quando finalmente fechou as portas e trancou tudo, Sofia caminhou para casa pelas ruas familiares com passos lentos. O bairro estava quieto, as luzes das janelas acendendo uma por uma enquanto as famílias se reuniam para o jantar. Tudo tão normal. Tão mundano. E ela carregava um segredo que poderia destruir aquela normalidade em um instante. Chegou ao pequeno apartamento onde morava sozinha, acendeu as luzes, preparou um chá que nem bebeu. Sentou-se no sofá gasto, olhando para as paredes cobertas de fotografias antigas. Seus pais, já falecidos. Amigos de infância que perdeu contato. Uma vida inteira resumida em imagens desbotadas. Tinha sido uma vida simples, sem grandes aventuras ou emoções. Até hoje. Até um chefão da máfia entrar em sua padaria segurando um bebê órfão. Sofia não sabia se ria ou chorava. Optou por não fazer nenhum dos dois. Ligou a televisão, mais pelo hábito que por interesse. O jornal noturno estava passando. A apresentadora falava sobre política, depois sobre o clima, depois... Sofia se endireitou. Na tela, apareciam fotos. Uma casa destruída, fita amarela isolando a cena. A voz da apresentadora era grave, formal. Duplo homicídio na Zona Oeste. As vítimas foram identificadas como Isabela Santangelo, 29 anos, professora de literatura, e Marco Ferreira, 31 anos, professor de história. A polícia investiga ligações com o crime organizado. Sofia sentiu as lágrimas finalmente virem. Então era verdade. Tudo que Vitório tinha contado. A filha morta. O genro morto. O bebê órfão. Não era mentira ou manipulação. Era real. Era tragédia. Era dor transformada em carne e sangue. A apresentadora continuou. Autoridades procuram por Vitório Santangelo, pai da vítima e conhecido chefão do crime organizado local, para interrogatório.
Testemunhas relatam tê-lo visto saindo da cena do crime. Seu paradeiro é desconhecido. Sofia desligou a televisão. Não aguentava mais. Foi para a cama, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto escuro, repassando mentalmente cada momento daquela manhã surreal. O jeito que Vitório segurava o neto. A gentileza nos dedos marcados por violência. O desespero na voz dura. O amor nos olhos frios. Como era possível que um homem pudesse conter tantas contradições? Os dias seguintes foram estranhos. Sofia voltava à padaria, fazia seu trabalho, atendia os clientes. Mas agora havia uma sensação constante de estar sendo observada. Toda vez que a porta rangia, ela olhava esperando ver polícia ou criminosos. Toda vez que o telefone tocava, ela segurava a respiração. Mas nada acontecia. A vida continuava, indiferente ao pequeno drama que ela tinha vivido. O mundo girava como sempre, e Sofia era apenas mais uma peça invisível na grande máquina. Uma semana depois, 2 detetives apareceram na padaria. Sofia sentiu o estômago afundar quando eles mostraram os distintivos. Eram educados, mas diretos. Estavam investigando o caso Santangelo. Fazendo entrevistas de rotina no bairro. Alguém tinha visto alguma coisa? Alguém tinha notado movimentação estranha? Sofia balançou a cabeça. Nada, mentiu. Aqui só passam clientes regulares. Os detetives anotaram algo, fizeram mais algumas perguntas genéricas, e saíram. Sofia esperou até eles desaparecerem na esquina para permitir que as pernas finalmente fraquejassem. Passou semanas esperando pela batida na porta no meio da noite. Pela acusação. Pela prisão. Mas nada veio. Aparentemente, sua mentira tinha funcionado. Ninguém suspeitava que uma simples atendente de padaria tivesse ajudado o chefão mais procurado do país a escapar. A vida voltou ao normal lentamente. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. O caso Santangelo saiu das manchetes, substituído por novos escândalos e tragédias. O mundo esqueceu. Mas Sofia não. 6 meses depois daquele dia fatídico, algo mudou. Sofia estava fechando a padaria em uma tarde chuvosa quando notou um envelope grosso debaixo da porta. Não tinha remetente, apenas seu nome escrito em caligrafia elegante. Com mãos trêmulas, ela abriu. Dentro havia uma carta escrita à mão em italiano e português misturados. A letra era firme, masculina. Sofia começou a ler. Cara Sofia. Espero que esta carta a encontre bem. Nunca vou esquecer o que fez por mim e por meu neto naquele dia. Graças à sua bondade, conseguimos sair do país. Estamos agora na Itália, em uma pequena vila perto de Florença. Meu irmão e sua esposa adotaram um menino legalmente. Ele tem um lar agora, uma família que vai amá-lo e protegê-lo longe de toda a escuridão que marcou minha vida. Cresce saudável e feliz, inconsciente da tragédia que marcou seus primeiros meses. A carta continuava. Quanto a mim, decidi que era hora de pagar por meus pecados. Não pelos tribunais, que sempre foram corruptos e que sempre trabalharam para mim ou contra mim dependendo de quanto dinheiro mudava de mãos. Mas por escolha própria. Construí um monstro ao longo de décadas, e esse monstro tirou minha filha de mim. Não posso desfazer o que fiz, mas posso garantir que não faça mais mal. Entreguei provas de tudo, todos os crimes, todos os cúmplices, todos os políticos e policiais corruptos, para um jornalista confiável. Até esta carta chegar em suas mãos, a história já deve ter sido publicada. Sofia parou de ler, com a respiração presa. Pegou o celular e buscou notícias. E lá estava, estampado em todos os portais. Revelações bombásticas sobre a organização Santangelo. Provas documentadas entregues à imprensa. Dezenas de prisões já realizadas. Políticos renunciando. Policiais sendo afastados. Um império criminoso desmoronando da noite para o dia. E no centro de tudo, o nome de Vitório Santangelo, que aparentemente tinha destruído seu próprio legado. Voltou para a carta. A última parte dizia: não sei quanto tempo tenho antes que venham me buscar. Meus antigos aliados querem minha cabeça por trair a organização. As autoridades me querem atrás das grades. Não vou me esconder. Já vivi tempo demais, e quase tudo que construí foi manchado de sangue. Mas salvei uma coisa pura, meu neto. E foi graças a você, Sofia Costa, que trabalha numa padaria humilde e que mostrou mais coragem e bondade que qualquer um dos chamados homens de honra que conheci em minha vida. A carta terminava: incluí neste envelope algo para você. Não é pagamento, bondade como a sua não tem preço. É apenas uma forma de garantir que, se algum dia precisar,
terá recursos. Use como quiser. Abra um negócio novo. Viaje. Doe para a caridade. Só não recuse por orgulho. Considere um pequeno agradecimento de um velho tolo que aprendeu tarde demais que a verdadeira força não está em dominar outros, mas em proteger aqueles que amamos. Cuide-se, Sofia. E saiba que, em algum lugar da Itália, um menino vai crescer bem por causa de você. Com gratidão eterna, Vittorio. Sofia olhou dentro do envelope com mãos trêmulas. Havia um cartão de banco internacional. Um código. E um número. Ela quase deixou tudo cair quando viu a quantidade. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 10 vidas trabalhando na padaria. Talvez mais. Suficiente para mudar tudo. Suficiente para comprar a padaria, reformá-la, expandir. Suficiente para finalmente realizar sonhos que tinha guardado há tanto tempo que quase esquecera que existiam. Ficou ali parada sob a chuva que começava a cair mais forte, segurando aquele envelope, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido. Tinha ajudado um criminoso a escapar. Tinha mentido para a polícia. Tinha guardado segredos que poderiam tê-la colocado na prisão. E agora estava sendo recompensada por isso. Deveria se sentir culpada? Deveria devolver o dinheiro? Deveria ir à polícia e confessar tudo? Mas então pensou no bebê. Naquele rostinho pacífico dormindo nos braços do avô assustador. Pensou em Isabela Santangelo, a professora de literatura que tinha tentado fugir da violência e acabou consumida por ela. Pensou em Marco Ferreira, o professor de história que amou a mulher errada e pagou com a vida. Pensou em Vittorio, um monstro que no final escolheu destruir tudo que construiu para salvar uma única vida inocente. Não havia vilões ou heróis nessa história. Apenas pessoas, complicadas, contraditórias, capazes de grande mal e grande bem simultaneamente. Sofia tinha feito uma escolha naquele dia, e tinha sido a escolha certa. Salvou uma criança. Nada mais importava. Guardou o envelope na bolsa e caminhou de volta para o apartamento, a chuva lavando suas pegadas da calçada. Nas semanas seguintes, Sofia leu tudo o que podia sobre o caso. Vittorio tinha se entregado voluntariamente 3 dias depois de enviar a carta. Estava agora aguardando julgamento, enfrentando dezenas de acusações. Provavelmente passaria o resto da vida na prisão. Mas tinha um sorriso no rosto durante as audiências, segundo os jornalistas. Como se finalmente tivesse encontrado paz. Como se o peso de décadas tivesse sido tirado dos ombros. Sofia usou o dinheiro com sabedoria. Comprou a padaria do antigo dono, que estava pensando em se aposentar. Reformou tudo, pintou as paredes, trocou os fornos, comprou equipamentos novos. Aumentou os salários de Roberto e Júlia. Contratou mais funcionários. Expandiu o cardápio. A padaria floresceu, tornando-se referência no bairro e além. Mas Sofia nunca contou a ninguém de onde veio o dinheiro para tudo aquilo. Apenas sorria e dizia que tinha economizado bem. 2 anos se passaram desde aquele dia. A padaria Sofia, como agora era chamada, tinha se tornado o coração do bairro. As paredes amarelas desbotadas agora brilhavam em um tom de creme suave, as prateleiras antigas tinham sido substituídas por vitrines modernas, mas Sofia tinha mantido o balcão de mármore branco, polido até brilhar, como sempre. Era uma âncora, uma lembrança de que, apesar de todas as mudanças, algumas coisas permaneciam. Roberto comandava a cozinha com orgulho renovado, experimentando receitas novas que atraíam clientes de bairros distantes. Júlia tinha sido promovida a gerente, e sua tagarelice agora era direcionada para treinar os 3 novos funcionários que Sofia tinha contratado. A padaria abria às 5 da manhã e fechava às 8 da noite, sempre cheia, sempre viva, sempre cheirando a pão fresco e possibilidades. Mas em certos momentos, quando o movimento diminuía e Sofia ficava sozinha atrás do balcão, ela ainda olhava para a porta de vidro, nova, mas que rangia do mesmo jeito proposital que ela tinha pedido ao marceneiro, e se perguntava. Perguntava-se sobre o menino. Sobre Vittorio. Sobre aquela manhã que dividiu sua vida em antes e depois. Ela nunca tinha tentado descobrir mais. Não procurou notícias além das manchetes principais. Não tentou contato. Algumas histórias eram melhores quando deixadas incompletas, quando preservadas na memória como momentos isolados de humanidade em meio ao caos. Mas a curiosidade persistia, uma coceira que não podia coçar, uma pergunta sem resposta que a acordava às vezes no meio da noite. Foi numa terça-feira de março, um dia comum em todos os sentidos, que a porta rangeu de uma forma que fez Sofia erguer os olhos instintivamente. Eram 3 horas da tarde, o movimento da manhã já tinha passado,
e apenas alguns clientes solitários ocupavam as mesinhas que Sofia tinha instalado perto da janela. A mulher que entrou era jovem, talvez no final dos 20 anos, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo simples e olhos cansados que pareciam ter visto mais do que deviam para sua idade. Ela usava roupas comuns, jeans e uma blusa azul clara, mas havia algo em sua postura, na maneira como verificou o ambiente antes de entrar completamente, que fez os pelos da nuca de Sofia se arrepiarem. Reconhecimento. Não da mulher em si, mas do comportamento. Ela já tinha visto aquela cautela antes. A mulher se aproximou do balcão devagar, como se cada passo custasse uma decisão. Sofia manteve o sorriso profissional, mas o coração já estava acelerando. Em que posso ajudar? A mulher olhou para os pães, para os doces, para tudo menos para Sofia. Um café, por favor. E, há algum lugar onde possamos conversar? Particularmente? Sofia sentiu a boca secar. Há 2 anos, ela teria entrado em pânico. Teria pensado que era a polícia, que finalmente tinham descoberto, que sua vida estava prestes a desmoronar. Mas 2 anos mudavam uma pessoa. 2 anos administrando um negócio próspero, tomando decisões difíceis, lidando com fornecedores e funcionários e clientes difíceis. Tudo isso forjava uma espécie de calma que ela não sabia que possuía. Júlia, ela chamou, pode cuidar do balcão? Vou ao escritório por alguns minutos. Júlia acenou sem erguer os olhos da planilha de pedidos que estava revisando. Sofia preparou 2 cafés e conduziu a mulher aos fundos, para o pequeno escritório que tinha instalado onde antes ficava a despensa. Irônico, pensou. Tudo voltava àquele espaço. O escritório era simples, uma mesa, 2 cadeiras, um computador, prateleiras com livros de contabilidade e pastas de fornecedores. Sofia fechou a porta e indicou uma cadeira para a mulher, que se sentou com a rigidez de alguém pronto para fugir a qualquer momento. Sofia ocupou a outra cadeira e esperou, segurando a xícara de café entre as mãos para disfarçar qualquer tremor. A mulher bebeu um gole, ganhou tempo, bebeu outro. Finalmente falou, e a voz saiu rouca, carregada de emoção contida. Meu nome é Chiara. Chiara Santangelo. Sofia sentiu o mundo inclinar levemente. Santangelo. Claro. Como não tinha percebido antes. Os olhos. Eram os mesmos olhos de Vitório, aquela intensidade sombria que parecia penetrar até a alma. Mas nessa mulher, a dureza era suavizada por algo mais, talvez dor, talvez esperança. Você é? Sofia começou, mas as palavras morreram. Sobrinha dele, Chiara completou. Irmã mais nova de Isabela. A professora de literatura que, ela parou, engoliu em seco. Que foi assassinada junto com o marido. Sofia assentiu lentamente, sem saber o que dizer. Lamento muito. As palavras pareciam terrivelmente inadequadas, mas eram tudo o que tinha. Chiara acenou com a cabeça, aceitando a condolência com a prática de quem já a tinha ouvido 1000 vezes. Não vim aqui para falar sobre Isabela, não diretamente. Vim porque, ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Vim porque sei o que você fez. Sofia sentiu o sangue gelar. Como? A pergunta saiu como um sussurro. Chiara tirou um caderno velho da bolsa. As páginas estavam amareladas, a capa de couro gasta pelo tempo. Meu tio mantinha diários, explicou. Não sobre seus crimes, ele era esperto demais para isso. Mas sobre suas reflexões pessoais. Sobre família. Sobre arrependimentos. Ela abriu o caderno em uma página marcada e começou a ler com voz suave. Hoje salvei meu neto. Mas não foi minha força que o salvou, foi a bondade de uma estranha. Uma mulher chamada Sofia Costa, que trabalha em uma padaria humilde e que tem mais coragem que todos os soldados que já comandei. Ela não me devia nada. Não tinha razão para arriscar tudo. Mas olhou para o menino e escolheu o que era certo, não o que era seguro. Chiara fechou o caderno e ergueu os olhos para Sofia. Ele escreveu sobre você várias vezes. Nos últimos meses antes de ser preso, suas entradas eram quase todas sobre redenção, sobre tentativas de fazer o bem depois de uma vida inteira fazendo o mal. Você foi a inspiração, Sofia. Você lhe mostrou que era possível escolher diferente. Sofia não conseguiu segurar as lágrimas que começaram a descer lentamente. Eu não fiz nada de especial. Só ajudei uma criança. Chiara riu, mas era uma risada molhada, emocionada. Só ajudou uma criança. Como se isso fosse pouco. Como se não fosse tudo. Ela se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Sabe o que aconteceu depois? Com meu tio? Sofia balançou a cabeça.
Parou de acompanhar as notícias depois de um tempo. Era difícil demais. Kiara assentiu compreensivamente. Ele foi condenado a 5 penas de prisão perpétua. Morreu 3 meses atrás. Um ataque cardíaco durante a noite na cela. Sofia fechou os olhos. Não sabia como se sentir. Tristeza? Alívio? Culpa por não sentir mais? Sinto muito, foi tudo que conseguiu dizer. Não sinta, Kiara disse gentilmente. Ele estava em paz. Eu o visitei 2 semanas antes. Estava diferente. Mais leve. Passava os dias lendo, escrevendo cartas para o neto que nunca veria crescer. Aceitou sua punição sem reclamar, sem tentar barganhar ou ameaçar como era seu costume. Dizia que finalmente estava pagando suas dívidas. E sabe o que me disse na última visita? Sofia esperou, a garganta apertada. Disse que salvou uma vida, mas que outra pessoa lhe ensinou como. Que conhecer você foi um momento de graça que não merecia, mas que recebeu mesmo assim. Que se havia alguma redenção possível para ele, começou naquela manhã em uma padaria amarela, quando uma mulher bondosa olhou para um monstro e viu um avô desesperado. Algo sobre sua filha estar causando problemas na família. Ofereceu parar as visitas. Não queria criar conflito, não queria arriscar seu emprego. A família dependia dele. O rico o tranquilizou. Não havia problema algum. Seu emprego estava seguro, mais que isso, estava garantido. Quanto às visitas da filha, eram as únicas coisas que lhe traziam verdadeira alegria ultimamente. Se alguém tinha problema com isso, o problema era deles, não dele. Mas a menina ficou diferente após saber. Nas visitas seguintes estava mais quieta, mais reservada. Finalmente ele perguntou o que estava errado. Ela hesitou antes de responder. Disse que não queria causar problemas em sua família. Que talvez seus filhos tivessem razão. Ela era apenas uma criança. Quem era ela para receber atenção que deveria ir para eles? Ele ouviu pacientemente. Então contou uma história. Quando era jovem, trabalhou para um homem velho e bem-sucedido. Esse homem tinha filhos que esperavam herdar tudo. Mas ele viu algo no jovem funcionário. Investiu nele, ensinou, abriu portas. Os filhos do homem reclamaram, acusaram o pai de favoritismo injusto. O velho ignorou. Anos depois, quando morreu, os filhos herdaram a fortuna e a desperdiçaram em menos de uma década. Mas o jovem funcionário, armado com as lições que aprenderá, construiu algo duradouro. A menina compreendeu. Era ele. Ele era aquele jovem funcionário. Assentiu. E seu mentor nunca se arrependeu, ele disse. Porque entendeu algo fundamental. Não se pode transmitir sabedoria a quem não quer aprender, não importa quão próximo o laço sanguíneo. Mas quando encontra alguém disposto a absorver cada lição, capaz de transformar conhecimento em ação, essa é uma oportunidade que não se pode desperdiçar. As visitas continuaram. A menina voltou ao normal, sua confiança restaurada. Mergulharam mais fundo em tópicos complexos. Ele começou a incluí-la em decisões reais, não apenas exercícios teóricos. Pedia sua opinião sobre investimentos que estava considerando, problemas que enfrentava, oportunidades que surgiram. Ela nem sempre tinha respostas. Mas sempre tinha perguntas. Perguntas que o forçavam a examinar suas suposições, questionar sua lógica, considerar ângulos que tinha ignorado. Descobriu que o valor dela não estava necessariamente em suas soluções, mas em como transformava sua forma de pensar apenas por estar presente, por se recusar a aceitar respostas fáceis. Um dia ela perguntou por que ele nunca mencionara a filha. Tinha 3 filhos, sempre falava deles em termos históricos, mas nunca discutia relacionamento atual com eles. Por quê? A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém nunca perguntara isso diretamente. Pensou cuidadosamente antes de responder. Disse que os amava, claro. Eram seus filhos. Mas em algum ponto tinham parado de ser pessoas e se tornado herdeiros. Cada conversa era contaminada por expectativa financeira. Cada visita tinha agenda oculta. Não eram ruins, apenas humanos. E ele próprio tinha culpa. Criará-os em abundância, protegera-os de consequências, permitirá que acreditassem que riqueza era direito congênito ao invés de responsabilidade conquistada. A menina processou isso silenciosamente. Então perguntou se não era tarde para mudar. Para reconstruir aqueles relacionamentos em termos diferentes. Ele sorriu tristemente. Talvez. Provavelmente. Mas exigiria que todos os envolvidos quisessem mudança, e ele não via essa vontade. Eles estavam confortáveis com o arranjo atual, ele como fonte de recursos, eles como destinatários agradecidos mas emocionalmente distantes.
Ela não aceitou a resposta. Desafiou-o. Disse que se ele podia abrir cofre trancado há anos, metaforicamente falando, certamente poderia encontrar forma de abrir canais de comunicação trancados em sua própria família. Não seria fácil, mas coisas valiosas raramente eram. Aquilo incomodou por dias. A menina tinha tocado em ferida que preferia ignorar. Era fácil culpar os filhos, pintá-los como materialistas e egoístas. Mas quanto disso era criação dele próprio? Quanto de sua atual distância era resultado direto de como os criará, das mensagens que enviará através de décadas sobre o que realmente importava? Tomou decisão. Convidou cada filho para almoço individual. Não em restaurante formal com suas dinâmicas habituais, mas em casa, apenas os dois. Disse que queria conversar sem agenda, sem discutir negócios ou heranças. Apenas conhecê-los como pessoas adultas que tinham se tornado.